cidadezinha de 15 mil habitantes, na zona rural, enfim, não dá para fazer neurocirurgia morando numa cidadezinha de 15 mil habitantes, porque não vai ter neurocirurgia nessa cidade. Porque neurocirurgia é uma especialidade de alta complexidade e que demanda realmente essa alta densidade tecnológica. Um outro aspecto é a nossa especialidade, ela demanda uma resposta rápida. E isso, essa questão do tempo, é algo que muda demais o prognóstico da vida das pessoas, né? Prognóstico dos pacientes. É um paciente que está com hematoma e que deveria ser operado nas próximas 2 horas, só vai ser operado no dia seguinte, e isso muda. Um paciente que tem um AVC isquêmico com oclusão de grande vaso, que tem que desobstruir nas primeiras 6 horas ou até 24 horas, mas cada hora que passa ali é cérebro, é tempo, né? Então, são neurônios morrendo e está mudando o prognóstico daquele paciente. Então, entender isso é muito importante, porque vocês vão lidar com situações que você está aqui, está no aniversário de um familiar, e aí um paciente seu intercorreu e você tem que ir lá, você não consegue um colega que vá, é um pós-operatório seu, enfim, operei hoje de manhã, fui para casa, achei que estava tudo bem, tinha um aniversário agora à noite para ir, e aí me ligam, o paciente rebaixou, fez uma tomografia, tem um extradural na craniotomia, e eu tenho que ir lá, porque se eu disser, não, vou esperar o aniversário acabar, e aí depois eu vou lá, isso vai mudar o prognóstico dos pacientes. Então, tem que entender que a especialidade da neurocirurgia também é assim, ela demanda essa resposta rápida, né? É o parecer que a gente tem que ir ver lá pessoalmente na hora, não dá para esperar. Não, nem tudo, né? Algumas coisas dá para esperar um pouco mais de tempo, mas é o parecer que a gente tem que ir ver lá pessoalmente na hora, não dá para esperar. Não, nem tudo, né? Algumas coisas dá para esperar um pouco mais de tempo, mas quando é urgência e emergência mesmo, a gente tem que ir lá, né? Ver e dar essa resposta imediata, tá? É uma especialidade que exige uma alta carga horária, tá? A residência, bom, teoricamente tem as 60 horas semanais, mas o neurocirurgião formado, ele não tem como definir que trabalha só 60 horas semanais e acabou, 40 horas semanais e acabou, né? Porque, como eu disse, você tem que ter disponibilidade de tempo, tá? Se o paciente intercorre, você tem que estar disponível para ir lá vê-lo. Isso, enfim, vem aí também a importância de trabalhar numa equipe que lhe ajude, né? Ninguém sozinho tem como abraçar o mundo inteiro. Então, a maioria aqui em Natal, por exemplo, você vê que nós, neurocirurgiões, nos organizamos em equipes, né? Então, a maioria, acho que todo mundo está organizado numa equipe, porque essa equipe vai garantir a assistência quando uma pessoa não tiver disponível, né? Para dar assistência para aquele paciente que precisa. A rotina ela é imprevisível, com o passar do tempo, né? Você vai conseguindo organizar mais sua rotina, é, é, enfim, fazer mais procedimentos eletivos, menos procedimentos de urgência, tá menos de sobreaviso, mas não tem como você ter a previsibilidade que um dermatologista tem, por exemplo, né? Eu não tenho como ter certeza que eu vou começar uma cirurgia às 13 horas e que às 19 horas eu vou estar em casa. Muito provavelmente sim, mas não necessariamente, eu não tenho como garantir isso. Quantas vezes, tá aí doutor Ângelo e doutor Guilherme, que tem muito mais experiência do que eu, quantas vezes eles não disseram para a esposa que iam estar em casa para o jantar e quando chegaram, estava mais perto do café da manhã do que do jantar, né? Então, é uma rotina mais imprevisível. Se eu dependo de uma organização rígida, eu tenho realmente uma rigidez e eu preciso ter aquela organização rígida, não é uma especialidade que vai ser compatível, porque para se formar neurocirurgião eu tenho que aprender e fazer neurocirurgia geral, né? Óbvio que dentro das subespecialidades você vai ter uma rotina diferente para cada subespecialidade, mas eu tenho que ser pelo menos neurocirurgião geral, né? A gente lida constantemente com decisões difíceis, tá? Na neurocirurgia,
Eu costumo muito dizer isso aos pacientes, né, o paciente cardiológico, ele sofre um infarto e ele vai viver ou morrer. Se ele viver, ele vai continuar sendo ele, com a limitação para andar, para subir escada, né, mas ele vai alguns ficam em estado vegetativo, outros em coma vigil, e aí a gente lida com decisões difíceis, no sentido de: "Ah, se eu operar esse paciente, ele vai sobreviver, ele vai viver, mas ele vai viver num estado vegetativo persistente, ou ele tem altíssima chance de ficar, permanentemente acamado, sem reconhecer os familiares", e isso não é qualidade de vida, né. Então, essa decisão é muito difícil para a família tomar, especialmente numa situação de urgência, quando não foi conversado sobre isso antes. E a gente lida diariamente com essas decisões. Ah, ele tem um GBM, né, um câncer do cérebro, um glioblastoma, e agora eu tenho que decidir se eu vou tirar tudo ou não, mas se eu tirar tudo, ele vai ficar com uma sequela neurológica muito grave, então eu vou optar por não tirar tudo, mas ele vai continuar com o câncer dele, tá. Enfim, então lida com decisões difíceis e você vai cada vez mais, né, engrossando ali a casca para tomar as melhores decisões possíveis para os seus pacientes. É uma especialidade predominantemente cirúrgica, gente. A gente acompanha, sim, alguns pacientes que não foram operados, que têm risco de ser operado, que provavelmente não serão operados. Então, alguns casos específicos, sim, mas a neurocirurgia, ela é predominantemente cirúrgica. Os pacientes que vêm para a gente são pacientes que precisam de uma avaliação se vão ser operados ou não. Os pacientes que a gente acompanha são pacientes que têm risco de precisar de alguma cirurgia, tá? Ou os que a gente já operou. A gente faz ambulatório, né? Com certeza, ambulatório, consultório, mas para tratar de patologias cirúrgicas. A parte clínica realmente fica com a neurologia clínica, né? Não é do escopo da neurocirurgia. Lembrando que para cada subespecialidade vai ter uma rotina diferente. Por exemplo, decidi fazer só nervo periférico. Nervo periférico é uma subespecialidade que não lida assim com urgência, praticamente. Uma urgência que tem fez um hematoma no sítio cirúrgico, tem que descomprimir. Então, é uma subespecialidade que dá uma rotina com mais previsibilidade, né, mais organizada, mas como eu disse, para você se formar um neurocirurgião de nervo periférico, você tem que ser primeiro um neurocirurgião geral. E aí vai passar pela formação de um neurocirurgião geral, que inclui tudo isso que eu falei. Disponibilidade de tempo, alta carga horária, imprevisibilidade de rotina, resposta rápida, tudo isso, tá? Na vida real, o caminho a gente só conhece quando já está andando, né? Como diz Chico César, o caminho se conhece andando. Então a gente não tem como saber como é a especialidade sem estar dentro dela. A gente só tem como dizer: "Ah, é o que eu esperava", depois que você já passou pelo caminho, quando você já andou, e aí você sabe como é. É por isso que a neurocirurgia é uma das especialidades que tem uma alta taxa, uma alta incidência de desistência na residência, porque a gente só tem como conhecer a especialidade depois que a gente está lá dentro. Eu estou falando aqui para vocês e dando enfim, uma ideia geral, né, mas saber mesmo como é só quando está lá dentro. Você só tem como saber como é a dermatologia na prática quando você está lá dentro. O peso de uma complicação de um procedimento estético quando você está lá carregando esse peso, fazendo um procedimento estético e assumindo essa responsabilidade. Então na neurocirurgia é assim, a gente só conhece o caminho quando está andando. E aí foi em 2016, né, eu terminei a faculdade, e em 2017 eu entrei na residência. O meu primeiro ano de residência eu fiz lá no Hospital Clementino Fraga Filho, que é o hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como eu tinha dito, eu fiz provas para 3 especialidades, né, eu fiz para cirurgia geral, ginecologia obstetrícia e neurocirurgia. Neurocirurgia, quando eu era ligante, né, como vocês hoje em dia, né, eu era da liga de neurocirurgia,
eu tive a oportunidade de entrar em algumas cirurgias. Eu lembro que a gente se organizava para ter um ligante por dia, pagava uma taxa lá para luva, capote, gorro, essas coisas, e a gente podia subir para o centro cirúrgico e auxiliar em algumas cirurgias. Então, eu lembro de ter participado de hematoma extradural, hematoma subdural, DVE, e foi como ligante que eu fiz a minha primeira trepanação, lá no Valfredo Gurgel. Até hoje eu lembro, assim, como eu fiquei realizada com aquilo. Mas, quando chegou a hora de bater o martelo, eu ainda não estava 100% certa, fiz, prova para 3 especialidades, acabei fazendo ainda um mês de cirurgia geral, foi quando eu fui chamada lá na UFRJ para neurocirurgia e decidi ir para lá, entrar na residência e ver se era isso mesmo que eu queria, né. Então lá na UFRJ, essa era a equipe lá que participava, né, aqui tem alguns preceptores e alguns residentes, mas lá eu comecei a ter algumas vivências da rotina da neurocirurgia, né, a rotina do centro cirúrgico, auxiliando, né, cirurgias, apresentando aulas, entendendo como a nossa vida realmente ela passa a ser vivida muito dentro do hospital. Quando a gente entra na residência, o hospital se torna mais casa do que a nossa própria casa, então lá eu já comecei a perceber isso, né, as refeições a gente fazia lá, convivia muito com a equipe de enfermagem, secretárias, os colegas de residência. Eh, Comecei a ter os plantões, né, na faculdade eu já tinha vivido plantões como estudante, mas e depois, quando eu me formei, nesse intervalo entre dezembro e março, eu dei plantões como clínica geral, em pronto-socorro, mas plantões de neurocirurgia realmente foi lá, dormindo, dividindo dormitório com os colegas, né, sendo chamada a noite inteira, enfim. Então lá eu comecei a lidar realmente com a rotina da neurocirurgia. Mas do R2 ao R5 eu vim para Natal, o rapaz que estava aqui, ele acabou desistindo, bom, tá aí dentro dos 60% de desistência, e apareceu essa vaga, lá na UFRJ tinha algumas limitações com leito, com vaga de UTI, tinha uma quantidade enorme de artrodese, né, cirurgia para fixação da coluna, menos cirurgia de crânio, porque tinha essa dificuldade com vaga de UTI. E com leito para o pós-operatório, então eles davam prioridades a fazer cirurgias que tinham internações mais rápidas para poder rodar os leitos. Aí isso já não me satisfazia tanto, eu, enfim, tinha minha família aqui também e achei que deveria abraçar essa oportunidade. E foi quando eu vim para Natal, fiquei do R2 ao R5. Em Natal, eu tive, vivência com acho que todas as subespecialidades da neurocirurgia, né, porque aqui a nossa residência médica ela é do UOL, né, da UFRN, mas a gente tem os estágios no Valfredo Gurgel, no Varela Santiago, no Hospital do Coração e no UOL, são esses 4, né. E aí a gente acompanha também os preceptores em outros hospitais para as cirurgias, privadas. Como também lá no Rio a gente acompanhava para ver, porque às vezes no SUS a gente não tem acesso a algumas tecnologias que a gente só tem no privado, então faz parte da formação, melhora a formação ter acesso também a essas cirurgias privadas, né. Então aqui eu, enfim, realmente aí eu tive contato com muita coisa da neurocirurgia, né, aqui cirurgia de base de crânio, com acesso feito pela otorrino, cirurgia endoscópica da base de crânio, que a gente faz aqui que tem aqui em Natal, né, com endoscópio para tumores de hipófise, meningiomas da base anterior do crânio. Neurocirurgia geral, tumor de convexidade, neurocirurgia pediátrica, né, lá no UOL, a gente teve eu lembro na minha residência, experiência com cranioestenose complexa, eh coluna também, né, na pediatria, que mais? Hidrocefalia, enfim, esse menino aqui só para deixar eu lembro bem dele na residência, porque eu precisei ir no hospital diversas noites seguidas só para ver a DVE dele, né, então era um período realmente de muita disponibilidade, né, e de dedicação.
participei dos congressos, né, como residente, comecei os plantões do Valfredo, que faz parte da minha rotina até hoje, né, os plantões do Valfredo. Aprendi a dormir em qualquer lugar, né, a gente não tinha um repouso, não sei se agora já conseguiram um repouso para os residentes da neurocirurgia, mas na minha época o UOL era o hospital universitário e não tinha um repouso para os sim. residentes. E, enfim, a gente aprende a dormir em qualquer lugar. E eu tive o contato com a endovascular, né, que foi a subespecialidade que eu escolhi. Aqui em Natal nós Um, temos, pode deixa eu, falar, prof. antes de, já que agora você vai entrar no seu nicho principal, eu vou esclarecer algumas coisas só, Hum. acrescentando nesse mapa de hospitais o memorial, essa semana, por sinal. Então, tem mais um hospital aí dentro da residência com foco exatamente na coluna, que a gente estava deficitário. Então, já Ah, é que legal, mais um estágio, mais uma disponibilidade de tempo, mais uma organização. que É isso, legal. era esse acréscimo que eu queria fazer aí, porque não é só Varela mais, é muita. A residência é de Natal hoje, né? Não é de um É, hospital. mas agora é o Varela, o UOL, Valfredo, Hospital do Coração e o Memorial, então. Exatamente. Tá. Muito bom, né, porque realmente coluna deixava a desejar, já que não tinha um volume alto em nenhum desses outros hospitais, né. Mas enfim, retomando, foi na residência aqui em Natal que eu tive os primeiros contatos com a neurocirurgia endovascular, né, dos preceptores da residência, a gente tem 3 que fazem endovascular e além disso tem também o radiologista que um neuroradiologista um radiologista intervencionista, que é doutor Fernando, que faz. Eu fui em alguns procedimentos com ele, mas durante a residência eu tive a oportunidade de conhecer a especialidade, né. Quando eu terminei a residência, veio a questão da escolha da subespecialidade. E eu tinha 2 subespecialidades em mente. Uma era neurocirurgia pediátrica, que eu gostava muito. Eu lembro que na minha época, quando eu era residente, teve muita neurocirurgia pediátrica na época que eu era principalmente depois do R3, lá no R4 e R5. Tanto no UOL tinha, eu acho que nas quartas-feiras de 15 em 15 dias era praticamente rotina, assim, no meu R4, como lá no Varela, né, foi o ano que entrou o Varela na residência e eu tive essa vivência lá no Varela. Então eu fiquei entre a neurocirurgia pediátrica e a neurocirurgia endovascular, tá. Eu tinha certeza de algumas coisas que eu não queria fazer, né, uma delas era coluna, por isso que eu, enfim, nem citei, porque eu não sentia falta. Mas, na hora de no final chega a mesma pergunta que a gente teve que fazer lá no final do curso de medicina, eu tive que fazer novamente no final da residência. Não é obrigatório a gente fazer uma subespecialidade, gente, a gente pode ser um neurocirurgião generalista, mas o ideal é que você tenha uma vivência maior naquilo que você vai atuar. Hoje em dia as subespecialidades que têm RQE, o certo é que tenha formação naquela subespecialidade. Mas é óbvio que existem residências que têm um volume, enorme o que é que eu posso falar? Não sei, de coluna. E aí, quando você termina, se você durante a residência teve aquela vivência toda, você vai poder fazer cirurgia de coluna sem precisar fazer uma subespecialidade, porque você tem aquela formação. Mas tem algumas subespecialidades que realmente exigem uma formação, como a neuroradiologia intervencionista ou a neurocirurgia endovascular, né, que a gente pode chamar também de neurointervenção. Outras, você fazendo uma su a o fellowship, você vai ter aquela vivência com tecnologias que talvez você não tinha na residência onde você fez a sua formação, né, então às vezes por exemplo, neurocirurgia oncológica, você vai ter, vivência com a monitorização que você não talvez não tivesse na residência, neurocirurgia de coluna, você vai ter vivência com neuronavegador de coluna e com
escoliose, que talvez você não teve na residência, e assim, o importante é que você faça uma formação adequada para aquilo que você realmente deseja atuar na sua prática, né. Eh, eu levo muito isso comigo, que a gente lida com complicação, né, todo médico vai lidar com complicações, e os médicos que fazem procedimentos e cirurgias vão sentir ainda mais o peso disso, né, porque o peso de você ter uma complicação depois de um procedimento é diferente, a sensação, não estou dizendo que é menor ou maior, estou dizendo que a sensação é diferente de você ter deixado de prescrever um anticoagulante para um paciente que precisava ser anticoagulado, entendeu? A complicação da cirurgia ali é imediata, eh, você que vai lidar com aquela complicação, você que vai ter que resolver aquela complicação. Então, um conforto que traz quando a gente tem uma complicação é saber que a gente teve a formação adequada, que eu fiz algo que eu estava preparada para fazer, que eu me formei para fazer aquilo e que eu tinha um conhecimento adequado para fazer aquilo. Se você faz algo que você não tinha um conhecimento adequado para fazer aquilo, não teve a formação adequada, né, nunca viu ninguém fazendo, nunca fez sob preceptoria e foi lá, decidiu fazer e tem uma complicação, é outra história, né, pelo menos ao meu ver, né, pelos meus conceitos de ética, e moral, eu entendo que eu saber que eu tive a formação adequada, faz com que eu tenha consciência de que, ok, eu tive aquela complicação, mas eu fiz tudo o que precisava fazer para dar certo, né, o caminho, a medicina é de meios e não de fins, então o fim foi diferente, mas eu tive todos os meios e executei a técnica da forma correta, né. Enfim, escolhi fazer endovascular, eu botei essa foto aqui, porque na residência eu tive um preceptor, que até hoje é meu preceptor, né, que é doutor Eduardo, ele faz endovascular. Ele me chamou para conversar, falou sobre a neurocirurgia pediátrica, endoscópica e sobre a endovascular, e ele me mostrou a possibilidade de eu ir fazer a minha formação no exterior, tá. E o caminho realmente seria mais fácil para endovascular do que para neurocirurgia pediátrica, mas que eu poderia fazer as 2 no exterior, enfim, e se abriram os 2 caminhos para mim. Eu conversando com ele, com outros colegas que já tinham ido fazer a formação complementar na França, optei por tentar, né, para lá, e ver se ia dar certo para fazer lá a formação, né. Quando a gente vai fazer a formação na França, né, eu deixei aqui algumas perguntas, por que na França, estudar na França, enfim. Existem vários acordos, entre a França e o Brasil para a formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e outros também, tem para engenheiro, o que mais? Principalmente engenharia e área da saúde, né, são os principais, mas tem de outros, tem para artes, deixa eu ver, conheci gente lá também de direito, mas principalmente engenharia e a área da saúde existe um vínculo muito grande, né, com acordos de cooperação entre os países para, fomentar essa troca de experiência e formação entre os profissionais. Na França existem 2 caminhos. Um é o DFMSA ou DFMS, e o outro é uma convenção de estágio com um hospital específico. Então, vocês podem entrar aqui no site do Campus France e ver as exigências, né, para o DFMS e DFMSA. O DFMS é quando você está na faculdade, você quer fazer uma parte, está na residência, desculpa, e você quer fazer uma parte da sua residência médica lá. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma residência de dermatologia e eu quero ir lá para a França fazer 6 meses de dermatologia lá na França. Então você se inscreve, existe eleição, não é eleição, candidaturas anuais. Você prepara um dossiê, envia esse dossiê para o programa do DFMS ou do DFMSA e eles vão selecionar. No meu caso, eu, postulei para o DFMSA, né, que
Aqui é quando você quer fazer uma subespecialidade, então você já é especialista. Eu já sou neurocirurgião, aí eu quero ficar lá, de 1 semestre até 1 ano, é de 1 a 2 semestres, né, de 6 meses a 1 ano, conhecendo e atuando como neurocirurgião lá dentro de um hospital e conhecendo a neurocirurgia na França, né. Existem várias cidades que têm essa abertura, que têm espaço para esse programa. E aí eu postulei para o DFMSA, mas para neurocirurgia pediátrica, porque na verdade no DFMSA não existe para subespecialidade, existe para a sua especialidade, então você vai se candidatar para neurocirurgia. E aí o que é que a gente faz? A gente vai para um hospital que o cargo-chefe seja aquela cirurgia daquela subespecialidade que eu quero. Eh, ah eu quero fazer base de crânio, então eu vou escolher uma cidade, um centro hospitalar que o volume grande seja de cirurgia de base de crânio. Ah, eu quero funcional, vou escolher uma cidade que o volume maior seja de neurocirurgia funcional, tá. Então esse é um caminho. Anualmente tem as datas, vocês entram nesse site do Campus France e vocês veem um dossiê, aí é um dossiê gigantesco, gente. Que você vai colocar os seus diplomas, né, da faculdade, da residência, o seu currículo, e o que mais engasga é a questão da língua, porque para você poder se candidatar, você tem que ter um certificado com nível B2 de francês, né, o francês a gente na formação, né, da língua francesa, o nível B2 é considerado um nível em que você consegue se comunicar com pessoas, então você tem o mínimo necessário para escutar e entender, e para falar e ser entendido. Então, o B2 é isso, então tem que aprender a língua antes de ir, obviamente, e ter esse nível B2 lá. O outro caminho é quando a gente faz uma convenção de estágio, que a gente chama de stagiaire associé, que é quando você vai ser um estagiário associado daquele hospital. Nas 2 situações, você recebe uma bolsa, né, eu recebia uma bolsa de era 1.300 € no primeiro ano. No segundo ano, quando eu comecei a ficar de sobreaviso, ter mais autonomia, e eu recebia chegava a quase 2.000 € a minha bolsa lá. Mas a bolsa é de 1.300, 1.400 € o basal, né. Então das 2 formas você vai ter a bolsa, certo, seja como um estagiário associé ou seja como DFMSA, você tem a bolsa para se manter lá. Em alguns hospitais você tem alojamento, o meu não tinha alojamento, infelizmente, mas alguns na maioria, na verdade, tem sim alojamento, a pessoa pode ficar no alojamento, não precisa pagar aluguel, ou tem um condomínio vizinho a um hospital que é só para funcionário do hospital e tem um desconto no aluguel, enfim, eles dão algumas facilidades. Então tem a bolsa, o salário, né, que é uma bolsa na verdade, a moradia, alguns você vai ter que alugar, outros você tem lá do próprio hospital. Tem uma carga horária de trabalho definida, que é de 8 às 18, no meu caso era assim, né, de 8 às 18, de segunda a sexta, e eu fazia os sobreavisos, um sobreaviso por semana e uma noite por semana e um fim de semana por mês, mas isso é da organização de cada serviço, tá. E diferentemente da América do Norte, lá a gente tem realmente a liberdade de atuar como a gente faz na nossa residência médica aqui. Então, se eu pudesse falar, assim, um grande benefício lá da França, eu não tive experiência em outros países, eu acho que na Suíça também é parecido, na Alemanha, eu sei que nos Estados Unidos não é assim, mas um grande benefício lá é que você realmente põe a mão na massa, fica na linha de frente, tem a liberdade de fazer o procedimento quando você adquire confiança e conhecimento técnico e teórico suficiente para fazer aquele procedimento, assim como é na residência médica brasileira, né.
Para você entrar como um estagiário associado, aí você vai ter que primeiro entrar em contato com um hospital, né, que você deseja. Entrando em contato com o hospital, quando eles lhe aceitam, aí você vai receber um contrato de estagiário associado. Após esse contrato de estagiário associado, você vai tirar seu visto, né, ter um contrato de trabalho, chega lá com o seu contrato de trabalho com o dia que vai começar e o dia que vai terminar. Nesse estagiário associado, você renova a cada 6 meses, e no DFMS ou DFMSA você já vai com um tempo completo. Então você vai com um tempo de 1 ano, se você for ficar 1 ano ou 6 meses. O tempo máximo é 1 ano aqui. Como estagiário associado não tem um limite assim, preciso, mas quando passa de 2 anos as coisas vão começando a ficar mais difíceis, porque a embaixada vai começando a fazer questionamentos: "É, já está 2 anos, e aí, essa formação vai ser só isso mesmo? Será que não está na hora de revalidar o diploma para poder continuar aqui?". Mas teve gente que ficou lá como estagiário associado 6 anos, até conseguir revalidar o diploma e depois ter um cargo realmente, né, dentro do hospital, tá. Se vocês tiverem interesse, quiserem perguntar, enfim, saber mais detalhes, podem entrar em contato comigo. Eu sei que tem algumas mudanças, mas eu posso, enfim, dar orientação, falar qual o caminho que tem que seguir. Na prática, eu mandei o meu dossiê, eu estudei francês, né, fiz aula, curso, aí fiz o teste de proficiência, peguei o meu diploma, mandei o meu dossiê para o DFMSA, para uma cidade chamada Marseille, que é uma grande cidade lá, é a segunda maior cidade da França, só perde para Paris. Porque em Marseille tinha muita neurocirurgia pediátrica. Então, se eu batesse o martelo: "Eu quero neurocirurgia pediátrica", eu vou para o DFMSA. E aqui eu consegui, através do doutor Eduardo, contato com o pessoal lá de Nancy, do CHU de Nancy, que é o Centro Hospitalar Regional Universitário, e, postulei para neurocirurgia endovascular ou neuroradiologia intervencionista. O grande problema é que a neurocirurgia endovascular na França, ela é só dos neuroradiologistas, não é da neurocirurgia. Aqui no Brasil, a neurocirurgia endovascular, ela é uma subespecialidade da neurocirurgia, neuroradiologia da neurocirurgia, neuroradiologia e neurologia, né. Então os 3 podem fazer a neurointervenção. Assim como a cirurgia do nariz pode ser feita pelo otorrino, pelo plástico, né, ou pelo bucomaxilo, enfim. Então, como a cirurgia da coluna pode ser feita pelo neurocirurgião ou pelo ortopedista. É uma subespecialidade em comum entre essas 3 especialidades: neurologia, neuroradiologia e neurocirurgia. Como lá era neuroradiologia, eu não tinha como via DFMSA postular para neuroradiologia intervencionista, né, me candidatar para neuroradiologia intervencionista, porque nos critérios para se candidatar para neuroradiologia intervencionista tinha que ter a formação como radiologista. Já como estagiário associado, não, aí lá eu podia, inclusive todos, não vou dizer todos, mas 80% dos fellows que foram lá para Nancy se formar em neuroradiologia intervencionista eram neurocirurgiões, tá. Quando eu cheguei lá tinha um argentino saindo, depois quando eu saí ficou uma brasileira também neurocirurgiã, então a maioria realmente, que foi como fellow é neurocirurgião. E aí lá, como estagiária associada, eu renovava a cada 6 meses, com um acordo inicial de ficar, por 2 anos. Então, eu fui no dia 2 de novembro de 2024 e voltei no dia 2 de novembro não, eu fui no dia 2 de novembro de 2022 e voltei no dia 2 de novembro de 2024, certo? Eh, sim, aí lá eu fui para esse hospital, que é o Hospital Central de Nancy. Nancy é uma cidade de 150.000 habitantes, mas que, responde por uma região, que é a região da Lorena, né, em português, que tem mais de 1 milhão de habitantes, né, então é como se você pensasse, ele seria responsável, não sei, pelo um pouco mais do que o estado do Rio Grande do Norte, né, em relação a habitantes.
Esse era o hospital central, aqui era a vista da frente, e nas costas dele a gente tinha esse hospital branco, que era um hospital da neuro, tá. Esse hospital aqui era só neuro. A gente tinha neurocirurgia, neurologia, neuroradiologia e neurooncologia, tá. Então, eram 4 andares, cada um para uma especialidade dessa, mas tudo da neuro acontecia aqui dentro, certo. Tinha muita estrutura, né, é um país de primeiro mundo que tem muito mais história do que o Brasil, né, já teve muito mais tempo. Quando o Brasil estava sendo descoberto, eles já tinham, acho que esse hospital já existia. O apartamento que eu morava lá foi construído no século XVI, então era o Brasil sendo descoberto, o apartamento que eu morava já estavam levantando as paredes dele, né. É um país que teve muito mais tempo, né, para se estruturar e chegar onde eles estão hoje. Então, lá a gente tinha muita estrutura, e quando se trata de uma especialidade que como a neuroradiologia intervencionista, ter essa estrutura e ter recurso financeiro é muito importante, porque eu vou mostrar, a gente usa muito material, material descartável, catéter, stent, guia, microcatéter, enfim, e tudo isso custa caro, né. Então, eu acho que a diferença de fazer a formação num lugar que tem uma saúde pública bem estruturada e com recursos financeiros é esse, é você poder ter acesso ao material de ponta, mesmo na saúde pública, né. Tem algumas coisas a que a gente tem acesso na saúde privada e não tem acesso na saúde pública. Então lá tudo a gente tinha pela saúde pública. Aqui era vendo o hospital de cima, que eu botei só para mostrar, tinha um L ponto, se bem que no Valfredo também tem, né, um L ponto, mas isso aqui era um hospital só da neuro, então era um L ponto só para os casos da neurocirurgia, neurologia, neurooncologia, neuroradiologia intervencionista. O L ponto ele era usado para os pacientes que vinham de outras cidades para fazerem procedimentos de urgência e emergência. Então, tem um paciente lá em aonde, meu Deus? Numa cidade, sei lá, a 120 quilômetros daqui, fez uma tomografia, mostrou que tem um extradural e ele está rebaixado, aí o helicóptero ia, pegava o paciente e trazia para operar o extradural aqui. O paciente teve um AVC, em Bar-le-Duc e vai fazer uma trombectomia mecânica, ia lá, pegava o paciente e trazia ele para cá de helicóptero para ser mais rápido. Vinha também de ambulância, óbvio que às vezes a ambulância era ma vinha, é mais fácil do que o helicóptero ir e voltar. Mas é só para mostrar que realmente era um hospital que tinha uma estrutura adequada para atender os casos de neurocirurgia e neuroradiologia intervencionista, né. Como eu disse, a neurocirurgia endovascular, ou neuroradiologia intervencionista, ou neurointervenção, né, o nome mais genérico é a neurointervenção, é uma subespecialidade da neurocirurgia que trata dos vasos. Vasos, e atualmente até de outras, né, das vias licóricas também, com fístulas venolicóricas, enfim. Mas basicamente a gente vai cuidar de patologias do vaso, malformações vasculares do sistema nervoso central, aneurismas cerebrais, estenoses carotídeas, AVC isquêmico por oclusão de grande vaso. E aí existem as outras também, fístula, como eu disse, fístula venolicórica, paciente que está fazendo hipotensão licórica, que a gente investiga e vai e emboliza a fístula. Atualmente, a embolização de hematoma subdural crônico também, que está se tornando cada vez mais parte da nossa, da nossa atividade diária. Enfim, alguns casos específicos de trauma, como embolização para hematoma extradural, e aí existem alguns casos mais específicos, mas o grosso realmente da gente é em volume, né, seria principalmente os AVCs isquêmicos com oclusão por oclusão de grande vaso para fazer a trombectomia mecânica, que aqui é um exemplo de uma que a gente fez semana passada, mas que não faz no SUS ainda no nosso estado, né, o que é uma pena, os pacientes fazerem um AVC,
A gente tem uma equipe na cidade que pode fazer o procedimento, mas no SUS ainda não está estruturado, então não faz a trombectomia mecânica para AVC por oclusão de grande fase. As estenoses carotídeas, né, para prevenção de AVC, e os aneurismas cerebrais, tanto o aneurisma roto como não roto. Hoje a gente já tem diversas técnicas para tratar aneurisma cerebral. Mas alguns ainda vão para cirurgia mesmo, mas hoje em dia a gente já tem muito mais do que tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. E as embolizações das malformações vasculares do sistema nervoso periférico e também das malformações vasculares periféricas, né, de membro, face, também faz parte, tá? Eu vou pedir licença só para mostrar aqui as fotos que eu tinha reservado lá para mostrar para vocês. Então, é, aqui era o pessoal lá do hospital. Isso aqui foi pouco tempo depois que eu cheguei, a despedida do fellowship que estava lá antes de mim, do fellow que estava lá antes de mim, que era Patrício, ele era argentino. Ele ficou 2 anos e meio lá, né, também fazendo a mesma formação que eu, da neuroradiologia intervencionista. E aí aqui a gente tem, os preceptores, Nician Sioná, que era o chefe do serviço, Anne-Laure Derel, que era outra preceptora, Benjamin Gorry, que era outro, Liong, outro. Aqui tem também alguns neuroradiologistas diagnósticos e alguns técnicos de radiologia que, a gente convive muito com eles, né. Dentro da sala de hemodinâmica, a gente, convive muito com os técnicos de enfermagem, como em qualquer outro setor do hospital, mas também com os técnicos de radiologia. Quando eu cheguei, eu ganhei um jaleco, tá aqui, foi era bem maior do que eu, depois fizeram um do tamanho adequado, mas enfim, aqui foi o meu jaleco, foi o primeiro dia que eu fui lá para o hospital, encantada, né, com tudo lá, novidade, e tendo que lidar com muitas dificuldades, gente. Eu acho que quem pensa em fazer alguma formação no exterior é muito válido, tá? Eu acho que você conhecer outros serviços é muito válido. Não precisa necessariamente ser no exterior, pode ser aqui no Brasil mesmo. Até hoje eu continuo indo conhecer outros serviços. Fui recentemente no Instituto do Cérebro lá no Rio para ver como é que eles fazem. Eh, e então é bom ir conhecer outros serviços, fazendo a sua subespecialidade e para você ver a medicina também de outros serviços, né. Então, eu acho muito válido em algum momento da sua formação médica, você ter essa experiência de ir para um outro lugar. Então, eu quero fazer o meu optativo do internato em urgência e emergência lá no Amazonas. Pronto, vou no Amazonas. Quero fazer, a minha residência lá no Rio Grande do Sul. Vai, faz, porque vocês vão ver formas diferentes de fazer a mesma coisa. E isso abre a cabeça da pessoa para lidar com novas situações, com se adequar àquela situação, né, que aconteceu ali para você. Um exemplo foi, por exemplo, quando chegou eu lembro de Luísa, né, que foi a fellow que foi logo depois de mim. Luísa, ela chegou lá, ela já tinha terminado a residência aqui em neurointervenção, ela já tinha feito os 2 anos que eu fiz lá na França, ela já tinha feito aqui no Brasil. E quando chegou lá, ela teve dificuldade de puncionar o paciente, que é o primeiro passo para a gente, né, é o acesso vascular, é o mínimo do mínimo do mínimo para o procedimento ser realizado. Então, quando ela chegou lá, ela teve dificuldade, porque o material que usava para puncionar era diferente do daqui, né, lá se utilizava um gelco e aqui ela utilizava uma agulha. E ela disse: "Meu Deus, eu lembro de um caso que eu cancelei o procedimento, porque não tinha agulha de punção. Se eu soubesse que dava para puncionar com gelco, não tinha, né, cancelado o procedimento". Eh, e isso para a cirurgia vale muito a pena você ver outras opções de afastadores, né, outras opções de microtesoura, de pinça bipolar, como faz o afastamento, o acesso, o que usa para o posicionamento. São, às vezes, coisas simples, mas que você vê outro serviço fazendo, você diz:
caramba, eu posso usar aquele rolo que eu boto no joelho para apoiar o ombro do paciente, enfim. Então, vale muito a pena ter essa experiência fora, tá, e ver como se faz de em outros serviços, tá. Na emo na neurointervenção, a gente trabalha, assim, nessa sala que tem uma foto mais ampla, que é uma sala clássica de hemodinâmica, né, a gente tem o aparelho que vai emitir o raio-x e captar, e a gente trabalha sob escopia contínua. Então, para mim, a mágica da neurocirurgia endovascular é que eu vejo só o que eu quero ver. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia de aneurisma aberto, eu tenho que abrir pele, osso, dura mater, dissecar a fissura, e aí sim eu chego nos vasos, né, e chego lá no aneurisma. Na neurointervenção não, eu apago tudo isso que eu falei e eu fico só com os vasos. Então essa, para mim, é a mágica que eu fico pensando: "Meu Deus, quem pensou nisso foi um gênio", né, uma coisa que eu posso clipar por fora, eu também posso embolizar por dentro, entendeu? E realmente eu chego lá, injeto contraste e vejo só os vasos, não tem cérebro, não tem dura mater, não tem osso, não tem subcutâneo, não tem pele, não tem cabelo, enfim. Óbvio que a gente tem que ter a consciência que aquele vaso está irrigando o cérebro, né, mas, é uma outra forma de pensar, é uma outra tecnologia, uma outra uma outra visão. Quando uma das vezes eu tenho uma amiga que ela é advogada, né, ela é minha amiga desde a adolescência. E eu fui explicar a ela o que é que eu fazia lá na França, o que é que eu fui aprender a fazer, na verdade, né. Ela olhou para mim e fez: "Ah, Lu, eu entendi tudo. Você passou 5 anos aqui em Natal aprendendo como abrir uma cabeça, e agora você vai passar 2 anos aí aprendendo a fazer a mesma coisa sem precisar abrir a cabeça". Aí eu disse: "É, mais ou menos isso mesmo". Então, a filosofia é essa, como fazer sem precisar abrir a cabeça, né, para os aneurismas e as MAVs, tá. Só que, como eu disse, é uma densidade tecnológica muito alta, isso aqui é uma sala de hemodinâmica, tá. Exige uma formação, uma engenharia bem maior do que, não vou comparar não, mas eu vou dizer, exige muita organização de engenharia e muita complexidade, porque as portas e paredes têm que ser todas baritadas, esse aparelho ele é fixado no teto, então o teto ele tem que suportar o peso desse aparelho, tem que ter as conexões com o comando, com a tela, essa mesa aqui que é onde o paciente fica deitado, ela mexe, tá, então tem que ter as proteções todas, a gente usa os dosímetros para ver a quantidade de radiação dos profissionais, do paciente. Enfim, a construção de um serviço de hemodinâmica requer esforços, mas os benefícios são enormes, né. Nesse caso aqui, a gente estava esperando chegar um paciente com AVC que estava vindo, eu estava preparando os materiais para quando ele chegar tá tudo pronto, botar em cima da mesa, puncionar e ir lá desobstruir a artéria. Aqui era a enfermeira e aqui era o meu preceptor que estava aí me preceptorando bem sentado e Luana, tranquilo. E aí a gente trabalha assim, ó, com catéteres, tá, são os catéteres que vão passar por dentro das artérias e das veias, tá, e a gente vê o resultado aqui nessas telas. Lá a gente tinha essa máquina que era biplano, via de face, de perfil. Aqui em Natal a gente só tem uma monoplano, mas funciona muito bem, certo? Com o tempo, enfim, aqui você vê que eu estava com os preceptores, sempre tinha preceptor me orientando, dando liberdade para eu fazer os procedimentos. Aqui era uma embolização de aneurisma. Então a gente, faz as imagens lá, depois reconstrói aqui na tela, né, estuda aqui na tela, para poder depois ir fazer o procedimento, tá. E com o avanço, com o tempo que ia passando, aí eu fui ganhando mais autonomia, né, eu já fui aqui, por exemplo, era um residente que chegou depois de mim, então eu já estava meio que ensinando ele, já estava podendo fazer alguns procedimentos sozinha com o passar do tempo. Sempre era de segunda a sexta, dentro da hemodinâmica, tinha as visitas de enfermaria que ficava comigo lá. Realmente era como se eu tivesse voltado para o R1, porque eu
ficava com os pacientes na enfermaria e, quando estava só eu, né, quando tinha outros residentes, eu dividia com eles. E tinha os procedimentos que eu ia começando, fazendo o acesso, e quando o preceptor chegava, ele fazia parte mais o tempo principal, né. Tinha as aulas, eu fazia as aulas lá em Paris, na Universidade de Sorbonne, né, na Sorbonne Université, então eram aulas teóricas mensais, eu ficava lá um fim de semana, mensal. Aqui é outra brasileira que chegou lá depois, eu já estava, preceptorando. Aqui era o meu ambulatório, no segundo ano eu comecei a fazer sobreaviso e ambulatório, então eu tinha os meus pacientes que eu indicava os procedimentos, fazia sempre com a retaguarda de um preceptor, mas enfim, tinha o meu ambulatório lá. E a rotina não mudou. Aqui, por exemplo, era o meu aniversário, a gente tinha saído para comemorar o meu aniversário, chegou uma urgência, a gente teve que ir fazer a urgência, porque é da especialidade. Aqui também de noite, né, era uma urgência, mas enfim, a rotina era essa. Eu tive também a oportunidade de vivenciar outras coisas de cultura diferente, né, conhecer gente nova, sair, ver a vida na neve, que eu não sabia, nunca tinha nem visto a neve, tá. Então, assim, aqui foi quando minha família foi me buscar para trazer de volta, já no final dos 2 anos. Agora, né, depois que eu voltei, né, formada, a minha atuação principal é na endovascular. O meu maior volume realmente, tanto de urgências como de eletivos, é na endovascular, que era uma das coisas que eu queria muito atuar, principalmente na minha subespecialidade, mas eu não deixei de fazer neurocirurgia aberta. No fim das contas, a gente vê que os pacientes precisam muito, existe uma grande demanda aí, né, de casos, e aí por que não fazer algo que você tem, formação adequada e capacidade de fazer, né. Então continuo fazendo microcirurgia, essa aqui, por exemplo, foi dessa semana, mas o meu cargo-chefe é a endovascular, né. E uma última mensagem que eu queria deixar para vocês, gente, é: todo mundo fica em dúvida: "Ah, você vai fazer mais uma formação, vai perder mais tempo". Não é nem perder tempo, na verdade, todo mundo pensa assim: "Caramba, você já tem a oportunidade de ficar aqui, já lhe ofereceram um emprego, aí você vai sair, fazer uma outra formação, e quando voltar, se essa porta estiver fechada, o cavalo só passa selado uma vez", não sei, enfim. A mensagem que eu queria deixar é: se você tem a oportunidade de trabalho sendo formado, quando você for bem formado, melhor formado, ainda mais formado, você vai ter muito mais oportunidade de trabalho, gente. Então, pode ser que seja meio ilusão aí, ou é muito romantismo, considerem muito romantismo que eu estou falando, mas essa filosofia eu carrego para mim. Se você, com uma formação X, você teve a oportunidade de trabalhar, você pode ir para o fim do mundo, quando você voltar com uma formação 2x, você vai ter espaço. Se for 3x, você vai ter espaço. 4x, você vai ter espaço. Porque a medicina é isso, quanto mais formação você tem, mais você se diferencia, né, e mais você vai ter o seu nicho específico ali, tá. Pronto, acho que é isso, gente. Se tiverem Agradeço, algumas perguntas. agradeço muito suas palavras. Lembro de 15 anos, né, 10 anos atrás, quando voltei também de Montpellier e Paris. É muito interessante ver essa vivência, né? Só esclarecendo algumas questões aqui, já criaram um conforto para residente lá no UOL, não estão mais dormindo no chão, não. E Ah, é coisa boa, né? Demorou com algumas certeza. décadas, É o mas mínimo, né, no professor? mínimo, o mínimo. A visão que o estudante tem dessa viagem, né, dessa jornada fora do país, é outra mesmo. Parece série de Grey's Anatomy, House e tudo mais. Fizeram algumas perguntas aqui que eu Ah, eu não vi, Eu desculpa. respondi
digitei, né? Por exemplo, como é que se faz para conhecer? Você explanou que o doutor Eduardo Ernesto entrou em contato, então, quer dizer, foram os preceptores, foi isso que eu disse. E a gente, durante a residência, a gente tem contato com muita literatura e percebe que tal hospital ele é mais voltado para aquela área, então você tem interesse. Por exemplo, fui a Montpellier, porque tinha um professor lá especializado no assunto que me interessava em neuro-oncologia, então fiquei lá o período que me foi destinado. Eu fiz o Real DFMSA, a gente dá um. A gente é formado em neurocirurgia, mas quando a gente chega lá como DFMSA, a gente parece que dá um passo atrás e volta a ser residente, mas Faz é parte, né? né? Assim, não sei você, eu vi outros colegas estrangeiros lá sofrendo um pouco de xenofobia. Tá? Não sei se é um problema da França, da Europa, da cidade que eu estava, que era Paris, no segundo momento. Mas sim, e, e vi assim que era de pessoas exatamente estrangeiras também. Os locais, como a gente dizia, às vezes nem se Mas importavam. menos com os brasileiros, professor. Eu senti Eu tinha essa impressão que eles, na verdade, tinham muito mais resistência com o pessoal que vinha da África, por exemplo. Acho que eu sentia isso Argélia, mais. Menos isso, com os brasileiros. Na verdade, os brasileiros, os romenos, que tinha muito romeno lá na minha região, eles eram muito mais receptivos. perfeito. E mas eu achava eles muito, eh receptivos, na verdade. Eu acho que como eles já são acostumados a receber esses Sim. estrangeiros, né, para formação, tem algumas facilidades. Eu vou relatar um evento que eu vivi lá que me marcou muito. Tinha um telefonezinho, que a gente ficava com esse telefone o tempo todo e ligava a gente da região inteira para pedir parecer, ou as enfermeiras do hospital, ou outros médicos do hospital, enfim. E um dia eu estava no segundo mês eu fiquei com esse telefone. O primeiro mês era café com leite, então não ficava. O segundo mês consideraram que, tá na hora, se vira. E foi um período meio traumatizante, porque você ouvir por telefone uma língua estrangeira é totalmente diferente de você ver a pessoa falando pessoalmente. Mas tem que desenrolar, não inventem de ir para outro lugar sem falar a língua, porque você não aproveita, né. Você não vai estar lá no estresse de uma cirurgia, pensando em português e ficar falando em inglês, porque tem uma pessoa em inglês que só fala inglês dentro da sala. E ouvir o pensamento do cirurgião é muito importante para a formação, né, aquilo que o cirurgião está falando só para ele mesmo. Enfim, e aí uma enfermeira me ligou e disse: "Luana, a glicemia do paciente deu 3,5". Aí eu pensei: "Meu Deus, mas uma glicemia de 3,5 não existe, não tem como, o glicosímetro ele diz low, não diz, né, mas enfim". Aí eu perguntei para confirmar: "É 3,5 mesmo?". 3,5. Não sabia o que fazer, virei de lado e perguntei para os colegas que estavam lá: "Gente, uma glicemia de 3,5 é normal, é alta ou é baixa?". Aí eles disseram: "Não, é muito alta. Diga a ela que você vai prescrever o protocolo de insulina". Só que eles responderam isso com muita naturalidade, porque eu com certeza se fosse aqui eu ia dizer: "Como é que uma menina se formou em medicina, virou neurocirurgiã e não sabe nem uma glicemia normal?". No fim das contas, era porque lá eles medem a glicemia em grama por decilitro, e aqui a gente mede em miligrama por decilitro, né, então 3,5 era 350 de glicemia pra gente. E aí tem livro, eu tinha um livro que era francês só para os médicos, que ensinava tudo isso, mas você só aprende esses detalhes mesmo quando tá lá no dia a dia. Então, assim, eu tinha algumas resistências, principalmente quando eu recebia telefonema do médico que estava lá na urgência querendo passar um caso, e eu pedia para repetir algumas vezes ou falar mais lento, e ele estressado na urgência, e enfim, acabava tendo alguns estresses, mas passava e eu conseguia dar a resposta que precisava, discutir, enfim. Só que no meu serviço eles já tinham essa experiência com estrangeiros, por isso que eu não senti tanta dificuldade, eu senti assim, mas não senti tanta hostilidade. Perfeito. Eu vou, assim, tem muita pergunta interessante. O tempo estourou mesmo. Eu queria que você dissesse aí, por exemplo, aqui eu acho que vale a pena você responder. A senhora sentiu o seu trabalho valorizado quando retornou ao Brasil? E vou falar de forma genérica, ela dá uma estrutura, serviço público, privado, mas assim,
você sente que quando você retornou, o ganho que você trouxe é valorizado? Faz diferença? Boa. É duro. É duro responder isso, gente, porque tem um critério que é o que vai valorizar o trabalho, assim, que é a disponibilidade, e não tem como competir com a disponibilidade. Então, o paciente que está ali com um tumor e que quer ser operado, ele muitas vezes vai optar pelo que tem a disponibilidade de operá-lo mais rápido, né? Para as urgências. Enfim, valoriza sim, mas eu não acho que faça tanta diferença na prática em relação à procura de paciente. Quando vê, ela se formou, fez o Sim, fellow dela lá na França. Eu acho que faz mais diferença quando eu vou para workshop, congresso, cursos, e que eu falo com os meus iguais, entendeu? Então, fui para um workshop lá, enfim, deixa eu ver, um lá em BH. E aí, quando eu digo, não, eu fiz a formação lá na França, em Nancy, é uma escola já bem conhecida da neuroradiologia intervencionista, e todo mundo sabe, e aí realmente faz diferença para eles. E fica aquela coisa: caramba, você foi para lá e aí voltou para Natal, podendo ter ido para um centro maior, né? Então, para os meus iguais faz diferença. Agora, para o paciente, assim, sendo bem sincera, eu não acho que faz diferença, não. Faz mais diferença a atenção, disponibilidade, enfim. São outros aspectos. acho que é o último minuto, né, Ângelo? Para a gente encerrar. Queria deixar aqui o agradecimento da sua participação, muito boa, experiência Venham de. conhecer, gente, a endovascular, viu? Que Eles são é da linha encantador. que tem que fazer a participar, valer o estágio da liga em vários ambientes. É. Então, estamos disponíveis no UOL, tem. Você não está no UOL ainda, Luana, mas quando em outros ambientes, né? Hospital do Coração, principalmente. Então, quer dizer, a liga se mostrando interessada, a gente disponibiliza É, os campos. A Liga tem interesse, né? Não é à toa que a gente convidou você, viu, Ana? É, Pois vamos organizar. A gente sei tem se aqui uns. no Rio Grande do Norte você teve um convite desse, né? A oportunidade de falar o que você falou hoje aqui, né? Teve, Isso. Não, tive Não, não, lá professor. fora não. assim, a gente reconhece você já como ligante, né? Já era meio diferente, já, né, Liga? Lá no Hospital do Coração, a gente tem um Diferenciado. serviço que faz neurocirurgia endovascular pelo SUS, e a gente tem acesso a muita tecnologia lá, né? Quando vocês quiserem ir, é só falar para verem, é bem diferente. Não tem aquele frisson enorme do plantão do Valfredo, né? Com as emergências, a cabeça é aberta, o crânio esfolado, mas tem a beleza da tecnologia a favor da saúde, tá? É isso, não sei se Acho que é algum ligante isso, né? quer concluir alguma fala, o presidente aí, empossado, Luiz Miguel, cinco É, minutos Sim, aí. só mais uma mensagem, gente. Ó, eita, a nossa vida acontece enquanto a gente está se formando. A gente vai se formar por muitos anos. Então, perguntaram aqui como conciliar o estudo da língua com a faculdade, Uhum. com a residência. A nossa vida vai acontecer durante a formação, tá? Não, se você for esperar, vou esperar terminar o doutorado para começar a viver. Não tem isso. Então, tem que dar um jeito, conciliar o que precisa, porque a formação do neurocirurgião é muito longa. Então, a gente tem que viver enquanto está se formando, tá? então, muito obrigado, doutora Luana, doutor Guilherme, doutor Ângelo e a todos os presentes nesta reunião, né? E reforçando aí que nós prorrogamos o prazo para inscrições, né, para o nosso processo seletivo, que vai acontecer aí a prova no dia 17 de junho. Esperamos por vocês aí, todos os alunos da UFRN que estão acompanhando. E, assim, nós temos um campo bem vasto de práticas, né, para inclusive a parte vascular, Valfredo. E isso aqui é só um gostinho, só uma amostra do que você pode vivenciar como um ligante da LANC. Muito obrigado.
e tenha uma excelente noite. Tchau, gente. Obrigada.